Olá, queridos, graça e paz. Senhor, livra-nos do mal. Salmo 141. Uma das coisas importantes e que todo crente precisa é observar precisamente a maneira de viver. É isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 15. Paulo faz um alerta aos crentes para que observem, mas que observem com todo cuidado, com muita precisão, a maneira de viver. E Davi faz isso muitas vezes. Vários dos seus textos é oração, pedindo a Deus ajuda para que a sua vida seja de acordo com a santa vontade do próprio Deus. Vamos ver o Salmo 141, nos versículos 3 e 4. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. E essa preocupação de Davi é também preocupação de muitos homens na história do povo de Deus. Já falamos aqui do apóstolo Paulo, que além da carta aos Efésios, que nós citamos, muitas outras vezes diz aos crentes, cuidado, viva para Deus. Davi disse, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Tiago, no capítulo 3 da sua carta às 12 tribos, escreve sobre a língua, sobre o poder da língua. No verso 10, ele diz, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Davi disse, não permitas que o meu coração se volte para o mal. Jesus Cristo, em Mateus 6, no verso 13, quando ele ensina sobre oração, ele coloca o seguinte pedido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos irmãos, não podemos nos enganar. Nós temos sim uma forte tendência às coisas más. Isso é consequência do pecado original e é alimentado pelo pecadinho nosso de cada dia. Olha só o que Paulo disse a respeito dele mesmo aos Romanos no capítulo 7, versículos de 15 a 25. É um texto grande, mas preste atenção. Não podemos deixar passar nenhum detalhe desse texto. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Sobre esse texto, quero dizer somente o seguinte: nenhum de nós pode se achar diferente de Paulo. Ele é um ser humano como cada um de nós. Todos nós somos pecadores, igualzinho a Paulo. Paulo diz dessa maneira. Pense bem se essas palavras de Paulo também não podem se aplicar à sua vida. E mais,
Davi diz no verso 4, que eu nunca participe dos seus banquetes. A gente imediatamente lembra de Daniel, que não aceitou se contaminar com as delícias do mundo. Daniel 1,8 diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Queridos, Davi era um homem poderoso e sabia do perigo de ser influenciado para o mal. Daniel decidiu, atenção, decidiu não se contaminar. Me permitam perguntar, e você? Como anda você com a sua língua? Palavras pronunciadas produzem efeitos e podem ferir pessoas, efeitos destruidores. E depois de feito o estrago, não adianta tentar consertar, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Outra coisa, como você vive diante das influências mundanas, diante do mal deste mundo, diante das práticas perversas com malfeitores, mesmo as coisinhas que a gente possa pensar que não faz mal nenhum, tudo é uma questão de decisão. Como Davi, como Daniel, como Jesus nos ensina no texto sobre a oração, ore pedindo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Devemos reconhecer a nossa fragilidade e, em oração, suplicar ao Senhor que nos ajude e nos fortaleça com sua palavra, com seu Espírito Santo que habita em nós. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.